sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Como diz o cântico que acabamos de cantar, que mais uma vez nesta noite seja dado toda a honra, glória e louvor ao nosso Deus, ao Deus que entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que encontrássemos nele vida e vida em abundância. Graça e paz a toda a igreja. Deus abençoe o culto desta noite, que mais uma vez o Senhor seja visto nos louvores, na palavra que será lida, trazida ao seu coração, que no momento de ceia nós possamos reconhecer o Jesus vivo que nos salvou, que habita em nós e que tem pela sua graça a cada dia transformado a nossa vida. Deus abençoe aqueles que estão nos vendo em casa também. É uma bênção ter você participando deste momento, ainda que esteja em casa. Numa próxima oportunidade, venha nos fazer uma visita. Nesta noite nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Como sempre nós dizemos, a ceia do Senhor com os elementos que estão à mesa é uma demonstração incontestável do amor de Deus pelo pecador. É assim, desta forma, que a palavra de Deus nos mostra. Porque Deus amou o mundo. O amor está envolvido em todo este processo de entrega do único Filho para morrer em nosso lugar. Hoje nós somos cidadãos dos céus. Hoje há motivos para estarmos aqui. Há motivos para desenvolver a nossa fé, porque fomos salvos e servimos um Deus que esteve morto, mas ressuscitou e está vivo à destra de Deus. Que bênção é servir a Jesus, o Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Nós queremos pedir que Deus esteja presidindo o culto desta noite. É Ele quem faz as coisas acontecerem da forma que lhe apraz. Que o nosso culto não seja vazio, que não seja inexpressivo, mas que Ele possa então conduzir o nosso coração a prestarmos a Ele um culto que lhe é devido. Quero chamar o diácono Gilson para que venha à frente. Ele vai orar nesse instante. Diácono Gilson, pode vir à frente. Ele vai orar pedindo a Deus que abençoe o nosso culto. E eu gostaria que o nosso irmão já acrescentasse alguns motivos de oração também, de pedido ao Senhor neste momento. Gostaria que o nosso irmão e também a igreja estivessem orando pelo presbítero Carlos. Ele tem passado dias difíceis, hoje pela manhã não pôde estar aqui, hoje à noite também não. Nosso irmão está aguardando uma nova cirurgia para a retirada
da pedreira dos rins, né? Não é apenas uma, mas é uma pedreira que tem trazido tanto sofrimento para ele, as dores no joelho, e tem impossibilitado ele de estar aqui. Orem pela saúde do presbítero Carlos. Também acrescente em suas orações a vida do nosso irmão Israel, que também está num estado bastante difícil, aguardando uma cirurgia, um tratamento mais assertivo para a saúde dele. E vamos continuar nos lembrando também do pastor Aderbal, que tem atravessado um momento dificílimo. Nosso irmão Gilson vai orar e nós vamos acompanhá-lo em sua oração. Oremos. Maravilhoso, eterno Pai, obrigado por essa oportunidade, ó Pai, que estamos aqui na casa do Senhor. Amém. Obrigado que chegamos com segurança, chegamos em paz. E queremos te agradecer, ó Pai, que o Senhor possa colocar em nossa mente, o nosso coração voltado para honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Amém. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido um Deus compassivo, um Deus longano para com as nossas vidas humanas, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar no nosso psicológico, na nossa vida, nas nossas fraquezas e nos nossos conflitos, ó Pai. E te agradecemos, ó Pai, porque as lutas são grandes, mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Então queremos colocar no Teu trono de graça, ó Pai, as dificuldades do nosso irmão Cacá, as dificuldades do Aderbal, ó Pai. Sabemos que somos seres humanos, sabemos que somos mortais, mas nós acreditamos num Deus vivo, ó Pai. Então te pedimos que o Senhor possa fortalecer o Cacá nas suas dificuldades, nas suas lutas, os seus familiares, ó Pai. E que nós possamos orar, ó Pai, e interceder por essas pessoas. O Aderbal também, ó Pai, se encontra em lei de enfermidade, tu conhece a vida dele, da família dele, ó Pai. E sabemos, ó Pai, ficamos tristes, mas temos que honrar e glorificar e agradecer ao Senhor pelo tempo que Ele esteve conosco aqui, pelo tempo que Ele pôde nos auxiliar, ó Pai. Amém. Sabemos que Ele é um homem de Deus e sabemos, ó Pai, que estamos sujeitos a essa situação, porque somos humanos, ó Pai. Sim. Então que o Senhor possa cada vez mais estar trabalhando no nosso coração, na nossa vida, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que nós somos brevemente de passagem nessa terra e possamos aproveitar as oportunidades, ó Pai, para poder pregar o Teu reino, para poder levar a mensagem da salvação às pessoas aí fora, ó Pai. E cada vez mais que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, na nossa vida, e possamos, ó Pai, cada vez mais ter esse compromisso com o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. 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 O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos crentes de Roma, no capítulo 8, verso 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo mais uma vez faz alusão ao grande amor de Deus, e ele une este grande amor de Deus pelo fato de que Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Como é bom poder cantar a certeza do amor de Deus pelo seu povo, pela igreja, por aqueles que ainda estão perdidos, mas hão de encontrar a salvação em Jesus. Quem sabe os próximos serão os nossos parentes, os nossos vizinhos, colegas e amigos. Oramos para que isto possa ser uma realidade na vida daqueles que ainda estão distantes. O que importa é que Deus ama o grande pecador, aquele que está vivendo na contramão da vontade de Deus. Ele faz a obra, Ele resgata, Ele transforma e glorifica o seu nome. Vamos cantar neste instante, mais uma vez, um louvor ao nosso Deus, na plena certeza da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre nós. Os irmãos do louvor podem vir à frente, vamos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Apocalipse 1:5b.
mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amém. Antes das crianças saírem para o seu culto, juntamente com os professores, eu gostaria de deixar 2 avisos para a igreja. Nos dias 27 e 28 deste mês de novembro, nós teremos os 2 cultos de aniversário, de gratidão a Deus por mais um ano de existência da nossa igreja. São 47 anos de existência, 47 anos pregando o Evangelho, vivendo como igreja. Ao longo destes anos, muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas, muitas bênçãos, algumas lutas e dificuldades, como igreja que somos, mas Deus sempre esteve dando forças, amparando e concretizando a sua obra nas vidas aqui neste lugar. Nós estaremos aqui então no sábado, dia 27, à noite, às 19h15, está sendo projetado aí. Nosso irmão Thales, ele tem nos ajudado aí e nos ajudou nesse convite tão bacana do aniversário da nossa igreja. No dia 27, no sábado, nós convidamos as filhas para estarem aqui na igreja. Estarão conosco aqui a Igreja Cristã Evangélica no Jardim Morumbi. Os irmãos estarão dirigindo o louvor, viu, Célia? Nem falei com você, mas
Os irmãos do Morumbi, eles estarão aqui dirigindo o louvor. O pastor vai estar presente, então já que ele vai estar presente, ele vai trazer uma mensagem de Deus para a nossa igreja. A Igreja Cristã Evangélica no Turvo estará conosco também. Nós convidamos alguns amados irmãos também que têm uma parte da história aqui na igreja para estarem conosco. Alguns estarão em viagem, alguns não poderão vir, mas aqueles que estarão aqui em São José disseram que estarão conosco neste sábado e nós estaremos aqui então agradecendo a Deus. E no domingo às 19h15 também o nosso culto de gratidão. Então deixe agendado aí, é importante, irmãos, que nós como igreja estejamos aqui os 2 dias, sábado e domingo, para este culto de gratidão a Deus. Bom? E em dezembro, no dia 19 de dezembro, nós teremos assembleia aqui na igreja para a eleição de presbíteros e diáconos da igreja, dia 19 de dezembro. Então, nós já estamos nesta noite trazendo oficialmente a convocação para esta assembleia. Na próxima semana nós vamos colocar uma convocação no quadro de avisos da nossa igreja, para que todos os irmãos estejam cientes desta assembleia. Quero lembrar que qualquer membro da igreja, principalmente aqueles que estão em plena atividade, podem sugerir ao conselho nomes para concorrerem, ou melhor, participarem ou não da eleição para presbíteros e diáconos. Então você pode sugerir a qualquer um dos presbíteros que estão aqui, a mim mesmo, você pode deixar o nome, para que o conselho possa apreciar os nomes e possa então trazê-los ou não para a assembleia, tá bom? Os irmãos estejam à vontade, mas também saibam que este é um compromisso que nós temos no dia 19. Os membros da igreja precisam estar presentes para o nosso momento de assembleia, que será realizado na parte do culto da manhã, em primeira chamada, às 9 da manhã, tá bom? Nós, nas próximas semanas, estaremos falando um pouco mais sobre isso também, ok? Eu gostaria de pedir, então, às crianças que pudessem sair, juntamente com os seus professores, podem sair nesse instante para o seu culto infantil. E eles estarão lá com as professoras orando, e os professores e as crianças voltam no finalzinho da mensagem para que possam participar conosco do momento de ceia. Podem sair. Eu gostaria de orar mais uma vez, antes de lermos a palavra. Feche os seus olhos comigo, vamos falar com Deus. Ó Pai Celestial, obrigado por este momento de culto, onde a nossa alma pode se unir à nossa voz para entoar louvores ao Senhor, sobretudo de reconhecimento daquilo que o Senhor é e da grande obra que, através de Cristo Jesus, o Senhor realizou na vida de cada um de nós. Obrigado porque somos uma nova criatura em Cristo. Tudo se fez novo. Não nos tornamos perfeitos, mas temos sido trabalhados pela Tua graça para que possamos estar aptos como igreja, com as vestes alvas, aguardando a Cristo Jesus voltar
para nos levar para sempre para o lugar que o Senhor nos prometeu. A nossa alma, Senhor, ou pelo menos a grande maioria de nós, temos ansiado por este dia. Oh, que dia maravilhoso será quando o Senhor vier nos chamar e nos buscar. Será um dia triunfal, onde cada um de nós poderemos desfrutar da eternidade com o Senhor. Promessa maravilhosa, bendita da Tua palavra a todos aqueles que creem. Nós pedimos que o Senhor agora abençoe a leitura da Tua palavra e por graça e misericórdia nos permita entender aquilo que o Senhor deseja falar com cada coração aqui presente. Eu sei que se não for pelo auxílio e pela condução do Teu Santo Espírito, serão apenas palavras soltas, mas se o Senhor conduzir, se o Senhor tomar a Tua palavra e permitir que ela penetre nos corações, elas trarão uma profunda reflexão e elas trarão mudança no nosso comportamento, na nossa atitude, a fim de que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão aqui. Fortalece cada um deles, cada qual dentro da sua realidade, das suas lutas, das suas dificuldades, mas sempre avantes, nós continuamos olhando para Cristo, porque Ele é o nosso alvo e não há como viver sem ter os nossos olhos colocados em Jesus. Fortalece cada família aqui presente, nos presenteia com a Tua palavra, com a ação do Teu Santo Espírito sobre nós nesta hora, porque nós oramos, ó Deus, desprovido de qualquer orgulho, mas pedimos que humildemente o Senhor nos abençoe agora pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Mais uma vez nesta noite, nós voltamos a este capítulo 20 do livro do Êxodo, falando sobre os 10 mandamentos. E eu me lembro que há algumas semanas atrás, eu disse para os irmãos que o Senhor Jesus, Ele dividiu os 10 mandamentos em 2. E Ele disse: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, do 1º ao 4º mandamento, refere-se ao nosso relacionamento, ao relacionamento do homem com Deus. É o nosso relacionamento estritamente na vertical. E quando nós então observamos e obedecemos os primeiros 4 mandamentos, esta é uma demonstração de que nós amamos o nosso Deus, amar o Senhor teu Deus. E nós dissemos que do 5º ao 10º mandamento, são os mandamentos que falam do nosso relacionamento na horizontal, com o nosso próximo. Deus entende que o relacionamento do homem e com o seu semelhante são 2 tipos de relacionamento importante. Então, o relacionamento com Ele em primeiro lugar, que traz estabilidade ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso, amar o Senhor e amar o nosso próximo também. Então, é o relacionamento na vertical e na horizontal que nos faz lembrar até mesmo da cruz, não é mesmo? Então, há um significado dentro desses 10 mandamentos, de forma que ele nos cabe muito bem como vivência no dia a dia, para que possamos então agradar a Deus. Hoje
nós vamos começar a dar o nosso pontapé inicial para a segunda divisão dos 10 mandamentos. O nosso ponto será o 5º mandamento, que está no versículo 12. Nós já passamos pelos 4 primeiros. Será que nós conseguimos falar cada um deles? Vamos juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos agora para o verso 12, que é o 5º mandamento. Vamos lá? Vamos ler juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Desde que nós começamos a ler o livro de Gênesis, e até um pouco antes mesmo, quando nós percebemos que o povo sai da escravidão da terra do Egito, é a primeira vez que Deus traz um mandamento direto para os filhos. E quando falamos de filhos, nós imediatamente reportamos à nossa mente, ao nosso coração, a ideia de relacionamento familiar. Veja que logo depois do 4º mandamento, que está ligado à nossa atitude para com Deus, ele começa a tratar sobre a família, porque dentro do plano de Deus, a família é essencial. Ele começa aqui a mostrar os parâmetros de relacionamento que precisam existir dentro de casa. O que nós podemos entender aqui é que a chave para estabelecer uma sociedade forte e saudável começa pela família. O que Deus desejava é que o seu povo fosse uma sociedade coesa, saudável, forte, e ele entendia que o povo precisava entender a seriedade deste mandamento e vivê-la no dia a dia. Então, constituir uma sociedade, uma base forte, seria essencial para o povo de Deus, e não só para o povo lá, mas para nós hoje. A ideia é que famílias saudáveis e fortes constituem uma base forte e sólida para a sociedade. Famílias fortes e saudáveis fazem com que igrejas sejam fortes e saudáveis. E quando nós observamos esses pontos, nós então entendemos por que tanto ataque às famílias. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que já há tanto tempo e de um modo muito mais ligeiro e forte, nesses últimos dias, um ataque grande às famílias. Essas ideologias e essas ideias que chegam para fazer com que a palavra de Deus ela seja mentirosa diante de uma sociedade pervertida e obscurecida pelo pecado. Palavra de Deus não muda. Não existe moda que pode tirar a verdade daquilo que está na palavra de Deus. Nós então entendemos por que tanto ataque à família. É de interesse do mal, é do interesse do inimigo que as famílias se enfraqueçam na sua estrutura, que se perca a visão de homem e mulher, que se perca a visão de marido e esposa. É do interesse dele, é do interesse que as escolas deixem de celebrar o Dia dos Pais.
É do interesse dele que a escola deixe de celebrar o Dia das Mães e celebre o Dia da Família. Porque quanto mais nós tirarmos do coração da criança a ideia de pai e mãe, de marido e mulher, mais fácil então é para atrair o coração das crianças a um modo de vida dissoluto de uma sociedade que não tem hoje conhecido a Deus. Nós sabemos que isso faz parte de toda a artimanha e astúcia do inimigo. Mas Deus, ele se preocupa com a família. E ele fala acerca do lar. O lar pode ser o melhor lugar para se viver, como pode ser o lugar mais complicado e difícil para alguém viver. Existem lares que são desestruturados, onde as pessoas não se submetem umas às outras em amor, onde não há liderança paternal, onde os pais não impõem a sua autoridade, onde não há honra, onde não há obediência, onde todas as coisas são atrapalhadas. Então, lares que não existe ordem, dentro disso que nós falamos, se tornam lares dificultosos, onde a família tem dificuldade para viver. E o que Deus desejava é que o seu povo vivesse em um relacionamento familiar que lhes trouxessem prazer. Então, ele traz este 5º mandamento para que o povo entendesse a realidade que eles estavam vivendo e a importância que os filhos deveriam dar a honra aos seus pais. Esses mandamentos Deus trouxe ao povo para dar um norte para o povo e para nortear a vida de cada um de nós, a vida da igreja. Quando ele diz aqui no versículo 12, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na verdade, Deus aqui não está prometendo dias longos de vida. Esse não é o significado e a ênfase. A ênfase aqui é que Deus desejava que o povo fosse um povo abençoado e tivessem relacionamentos em família abençoados. O fato é que a manutenção da paz dentro do lar depende de cada um de nós. Então, se o marido, a esposa e os filhos sabem do seu lugar e da importância que cada um deles tem e do papel que cada um deles tem dentro do lar, e eles cumprem isso, então eles estão contribuindo para a manutenção da paz dentro de casa. Existem pessoas que às vezes chegam em casa e perturbam todo o sossego da casa, perturbam toda a paz dentro de casa. Nós ficamos imaginando, por exemplo, famílias desestruturadas, onde o pai é um alcoólatra e ele chega dentro de casa e é uma tortura para a esposa e para os filhos, que são violentados a nível físico e através de palavras. Ou então de um filho que às vezes está perdido neste mundo e chega em casa e ele é a tristeza dos seus pais, é a tristeza dos seus irmãos de sangue. Falhas aconteceram? Pode ser que sim, nós vamos enxergar daqui a pouco isso. A rebeldia, o coração desenfreado, desprovido de Deus. Ou seja, cada um de nós temos uma parte na manutenção da paz dentro de casa. O marido faz a sua parte, a esposa também. E a que cabe aos filhos é honrar pai e mãe. Veja que a palavra aqui é uma palavra direta aos filhos. Não que Deus não tenha uma palavra para o marido e para a esposa, mas Deus entende que os filhos, eles são indispensáveis na manutenção deste relacionamento, desta paz dentro do lar. E o que cabe aos filhos é honrar pai e mãe.
Não é apenas honrar o pai, mas honrar a mãe. Não é apenas honrar a mãe, mas aprender a honrar o pai. Veja que Deus ele deixa bem destacado. Honra teu pai, é a figura paterna, masculina, e a tua mãe, materna, a figura feminina. É importante isso. Não é aquela ideia, se o filho já honra a mãe, não precisa me honrar. Se o filho já honra o pai, não precisa honrar a mãe. Não, porque Deus coloca os pais como autoridade dele aqui nesta terra. E os filhos então precisam aprender essa questão de honrar. E que está ligado também à obediência. O apóstolo Paulo, quando escreve aos cristãos em Éfeso, ele faz uma alusão a este mandamento da lei. Lembra que eu disse para os irmãos que todos os mandamentos da lei nós encontramos no Novo Testamento, menos o 4º mandamento, mas o restante, todos eles são mencionados no Novo Testamento. Então não nos restam dúvidas de que os 10 mandamentos é para a igreja. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, versos 1 e 2, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E ele diz no versículo 2 de Efésios 6, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, fazendo uma referência ao que Deus disse aqui, para que prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E que na verdade lá é, filhos, obedeçam e honrem os seus pais, para que essa obediência e essa honra gerem consequências positivas e abençoadoras na sua vida. Então, esta é a ideia do versículo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós precisamos estar atentos a isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 20, ele fala novamente para os filhos. Veja que ele não esquece disso, porque a vida familiar, ela é a espinha dorsal de uma sociedade fortalecida, de uma igreja que vive forte e saudável. Se as famílias não estão saudáveis, elas não podem ser o perfume de Cristo lá fora. Ainda que nós tentamos disfarçar de alguma forma, ora, se nós não sabemos viver a lei e o amor de Deus dentro da nossa casa, é complicado nós querermos mostrar isto lá fora. Da mesma forma nós sermos amorosos com as pessoas lá fora e não sermos amorosos com as pessoas de dentro do nosso lar. Isso não tem relação de acordo com a palavra de Deus. A família é importante, é de dentro para fora. Isso que nós precisamos entender como sendo relevante. Filhos que não honram, que não obedecem os seus pais, têm uma grande chance de se tornarem delinquentes juvenis e pessoas que serão prejudiciais à sociedade. Eu sei que às vezes isso pode ser forte demais. Eu sei que isso pode algumas vezes chocar, quem sabe até pessoas que estão passando por lutas familiares. Mas nós falamos isso amparados naquilo que o próprio Deus diz. Uma das formas de quebrar a delinquência juvenil é trazendo este mandamento para os nossos filhos sempre. Honra teu pai e tua mãe. Honra. A falta de honra traz a falta de paz dentro do lar. Filhos que não obedecem, filhos que não honram os seus pais, não fazem a sua parte dentro do lar. Faz com que o ambiente seja um ambiente difícil e até mesmo hostil. Filhos que não obedecem e não honram os seus pais causam atritos dentro de casa. Causam momentos dificultosos de discussões e até brigas dentro do lar. Por quê? Falta de honra, falta de obediência. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso,
Mas a questão é o seguinte: não importa a idade que os filhos tenham, não importa. Se por um motivo ou por outro estão dentro da casa dos pais, precisam então honrá-los, precisam obedecê-los, e qualquer saída para fora da obediência e da honra desestrutura o lar, faz com que o lar seja conturbado. Então, eu gostaria de mostrar para os irmãos um texto aqui em Deuteronômio, no capítulo 21. Veja como Deus se importa com essa questão da postura dos filhos dentro da família. Veja só, Deuteronômio capítulo 21, verso 18. Abra lá comigo a sua Bíblia. Deuteronômio 21, verso 18 em diante. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, veja que Deus destaca de novo, o homem e a mulher, o pai e a mãe, não é um só. E ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. O que Deus está dizendo aqui é que quando o filho tem uma atitude de rebelião, uma conduta de rebelião e de pecado incorrigível, não resta mais esperança para ele. Isso pode ser duro de dizer, mas é o que está sendo dito aqui. O filho não obedece, é incorrigível, deseja continuar pecando e trazendo transtorno para dentro de casa. Deus diz o seguinte: então vocês pegarão o filho, levarão até os anciãos e dirão para eles que o seu filho é rebelde, incorrigível, e ele será apedrejado. E desta forma vocês eliminarão o mal, está escrito, do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. O que Deus está dizendo é o seguinte: é o filho do nosso coração, é o filho que foi gerado de dentro de nós, mas é rebelde, contumaz, de dura cerviz, é incorrigível, ele está sendo um transtorno. Então elimina o mal, e antes que alguém de nós venha pensar que o nosso Deus é um Deus violento, nós devemos pensar antes em quem Deus é. O nosso Deus é um Deus santo e justo, e na sua santidade e justiça, Ele então precisa punir o pecado. E assim como outros pecados no Antigo Testamento, era punido pela morte. Então, é lógico que a realidade hoje não é levar o filho para ser apedrejado ou nós apedrejarmos. Mas este texto nos mostra a seriedade de nós entendermos quão danoso o pecado é. Filhos que não obedecem e que não honram pai e mãe estão pecando diante de Deus. Aqueles que ainda são filhos e conhecem a palavra e vivem de forma incorrigível, vivem rebeldes, vivem sendo intolerantes com o seu pai, com a sua mãe, ou com um, com o outro, eles estão em pecado.
Eles não devem ser apedrejados, mas eles estão na mira de Deus. Muitas vezes, quem sabe, para serem disciplinados, porque não honrar pai e mãe, não obedecer pai e mãe, é algo muito sério. Deus estabeleceu os pais para serem autoridade sobre os filhos aqui na terra. Filhos precisam aprender a sujeitarem-se aos pais. Até agora nós estamos falando então desta conduta errada de rebeldia, desonra e desobediência dos filhos. Mas nós precisamos dar uma palavra, ainda que seja rápida, para os pais que estão aqui. Os pais, e principalmente a figura paterna, têm o dever de manter a autoridade dentro de casa. Eles têm o dever de serem líderes do seu lar, homens, líderes, e manterem a autoridade dentro do lar. E quando nós falamos de autoridade e liderança, nós não estamos falando num primeiro momento em um general dentro de casa. Nós não estamos falando num general que anda com o chicote na mão. Nós estamos falando de um homem que sabe do seu dever de ser o líder da sua casa e manter a autoridade que lhe cabe como homem, como marido, como esposo, como pai. E ele então, sobretudo, lidera e tem a sua autoridade em amor. A sua esposa e principalmente os seus filhos, que agora é a questão do mandamento aqui no versículo 12, o respeitam, honram, por enxergar nele a autoridade e a liderança que Deus lhe deu, não por medo. Os filhos precisam aprender a honrar os pais, em primeiro lugar, não pelo medo, mas pelo amor, por entender que aquela é a posição que Deus o colocou. É assim, desta forma que precisa ser. Então, cabe ao pai ser assim, desta forma. Os pais precisam conduzir os filhos desde pequenos e ensiná-los que eles precisam ser filhos obedientes e honrá-los, porque eles são autoridade de Deus, e quando eles não honram pai e mãe, quando não obedecem pai e mãe, eles estão desagradando a Deus, porque é Deus que diz para os filhos honrarem os pais e obedecerem os pais. E por que nós estamos falando aqui para os pais agora? Porque existem muitos casos onde os filhos são desobedientes. Existem muitos casos em que os filhos não honram os pais, porque os pais não ensinaram os seus filhos a obedecerem e honrarem. Eu acredito que a grande maioria dos irmãos se lembram da história de Eli. Eli tinha 2 filhos, Ófni e Finéias. Eles eram alguém que conheciam, pelo menos, a teoria da lei, e deveriam temer ao Senhor. E eles eram, eles agiam piores do que um ímpio. Eles eram irreverentes e não tinham nenhum temor a Deus, faziam pouco caso de Deus. Pegava o garfo e ia na carne sacrificada, e que era para o Senhor. Eles iam lá e agiam de uma forma tão desprovida de temor. Viviam uma vida ímpia, se deixando levar pelo pecado. E Deus então disse o seguinte: eu vou levar esses 2. Deus disse isso e depois repreendeu o pai, porque os filhos eram daquela forma e o pai não cuidou, agiu de forma permissiva e passiva para que os filhos continuassem daquela forma. Deus entendeu que, na verdade, o pai, ele tinha a culpa
pelos seus filhos estarem desonrando o Senhor, agissem como piores do que ímpios, se assim podemos dizer. Veja comigo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 34. Abra comigo, por favor. Primeira Samuel 2:34. Veja só o que está dizendo aí. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ófine e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Agiam juntos, faziam arte juntos, partiriam no mesmo dia. Agora, 1 Samuel 3,13. Olha só o que está escrito aí. Deus está falando para Samuel a respeito daquilo que ia acontecer na casa de Eli. Ele diz assim no verso 13: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Então, Deus está dizendo o seguinte: olha, em tudo aquilo que os filhos foram, em toda a sua rebeldia descabida, o pai tem culpa, porque sabiam quem eram os filhos e não os repreendeu. Agiu com passividade, com permissividade. Às vezes os pais dizem assim: ah não, é a idade. Ah não, isso passa. Não se esqueçam, os filhos são pecadores. Eles nascem, e eles não nascem com o coração propenso às coisas de Deus. E eles precisam ser ensinados pelos pais. Se existe uma idade difícil, então vamos enxergar essa idade como um momento onde nós temos que ter mais cuidado ainda. É muito amor, mas a rédea curta. Porque senão nós perdemos os nossos filhos. Porque senão nós perdemos os nossos filhos pelos vãos dos dedos para as más companhias que estão lá fora. Então, jovem principalmente precisa de instrução, precisa de palavra de amor, de carinho, precisa do beijo do pai, mas precisa apertar. Precisa, olha, não é dessa forma, não é do jeito que você está pensando, as coisas não são assim, não vai fazer isso, você está errado. Não é apenas entender, é a idade, não é por aí. Atentem, tomem cuidado com isso. Os filhos precisam ser ensinados, repreendidos e corrigidos. É o princípio do ERC. ERC, ensinados, repreendidos e corrigidos. Ninguém pode ser corrigido antes de ter aprendido algo, então ensina. Você não pode falar nesta altura comigo. Ensinou. Um dia, ergueu a voz, repreende. Lembra que foi ensinado? Olha o que a palavra diz, honra. E um dos sinais de honra é você falar com respeito comigo. Então foi ensinado, aí precisou de uma repreensão. Aconteceu a próxima vez, se já foi ensinado e já foi repreendido, houve outra vez, é rebeldia. Rebeldia se trata com disciplina. Rebeldia se trata com vara. Rebeldia se trata com correção. É a vara. Que às vezes alguns avós dizem que a vara não é a vara mesmo. É a vara da instrução, que tem tudo a ver. Mas a palavra lá também é vara de varinha mesmo. É a disciplina física.
É a disciplina que os avós não querem que os pais façam. É a disciplina no lugar certo. Tem um lugarzinho aqui atrás. Esse é o lugar certo. Com o instrumento certo. Uma varinha. Sem violência. Vai disciplinar? Não é aquela disciplina assim. Pega o filho pelo colarinho, né? Encosta. Disciplina com ira é errado. Pai e mãe não disciplina com ira. Errou, já te ensinei, já foi repreendido, vai ser disciplinado. Ah, pai, disciplina para que você ame ao Senhor. E amando o Senhor, você demonstre então esse amor honrando o papai e a mamãe, quando o filho é pequeno. Quando é grande também. Vem aqui. E eu me lembro uma vez, meu filho também, ele sempre foi tratado na vara. Não precisou apanhar muito, mas sempre quando precisou, e não escapava nem na igreja. Eu me lembro que um culto à noite, de domingo, eu não sei se não tinha dividido ainda as crianças, e eu vi que ele estava fazendo arte. Eu acho que ele queria chamar a atenção, sabe? Chamar a atenção. E aí eu fiz assim para a Meire, dei um sinalzinho para ela, vem aqui, chamou ele. Aí ele saiu, eu vou apanhar. Aí os irmãos já sabiam que ele ia apanhar, né? Naquele dia a gente estava despreparado, sem vara. Aí foi na mão mesmo, né? Essa região todinha aqui atrás. Tinha um lote vazio, até hoje ainda tem um lote vazio lá atrás da igreja. Então atrás do lote lá, e o presbítero lá, né, dando risada na porta da igreja, e o filho sendo disciplinado. Não esperou chegar em casa. É no lugarzinho certo. Não é com fio de ferro, não é com a fivela da cinta, não é com pedrada, não. É com a vara, no lugar certeiro, com amor. Não é assim. Sem violência. Chorou? Que ótimo. É para doer mesmo. Agora senta aqui. Você reconhece o seu erro? Sabe por que está sendo disciplinado, né? Falou alto com o pai e com a mãe. É porque o meu amigo faz. Então, o seu amigo faz. Só que aqui a nossa vivência é outra. Você conhece o Senhor. Então você está sendo disciplinado para que você seja livre do inferno. Para que você não venha sofrer as consequências do seu pecado mais tarde. Você está sofrendo agora fisicamente e é só isso. Mas se isso aqui não acontecer, se a vara da disciplina não estiver presente agora, pode ser que você se torne irremediável ou quase que irremediável humanamente falando no futuro. Então é agora. Não afastamos a vara da disciplina. E é assim. É desde pequeno. Desde pequeno. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 22. Ainda dizendo para os pais a importância de ensinarem os seus filhos a honrarem e a obedecerem vocês. Porque existem filhos que não honram e não obedecem porque a falha é nossa. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Agora, deixa eu dar uma palavrinha para os irmãos aqui. Irmãos, vejam bem. Eu creio no que está escrito aqui. E eu sei que os irmãos também creem. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Existe pelo menos duas correntes teológicas que acreditam neste versículo de maneira literal. Não, se o filho desviou, é porque houve falha paterna.
Porque está escrito que se a criança for ensinado no caminho que é justo, reto, que deve andar, ele vai ficar velho e não vai se desviar deste caminho. Mas agora existe uma outra corrente teológica que entende que a língua hebraica, na qual o Antigo Testamento foi quase que na sua totalidade escrita, dá uma margem para pensar que o seguinte: quando você ensina a criança no caminho que deve andar, a grande chance é que ela não se desvie, mas pode se desviar ainda que os pais não falhem. E é uma coisa para a gente pensar, porque eu não sei quanto a você, mas eu conheço pais que hoje alguns dos seus filhos estão desviados, mas sabe aqueles pais que tinham uma marca cerrada no filho? E ensinou, e orava, e lia a Bíblia, e lia historinha, e cantava, e ali trazia no cabresto, mas chegou um momento em que o filho foi fazer uma faculdade, e desviou-se. E aí a gente olha para aquele pai, para aquela mãe, que eu conheço, e fala assim: não, Deus, eu creio no que está escrito no versículo 6. Mas eu conheço essa família, eu conheço esses dois irmãos, esse pai e essa mãe. Eles cuidaram tanto desse filho. Rédea curta. Palavra, oração, louvor, palavra, conselho, orientação, oração. E se desviou. Aí a gente se lembra dessa corrente teológica que diz que ainda quando você cria e mostra o caminho certo, há essa grande chance de não se desviar, porque quando recebe pequeno, vai levar isso adiante. Mas pode ser que no meio do caminho aconteça algo, e em algum momento o filho talvez fique longe dos pais, e acabe então se deixando influenciar por companhias. Há uma pesquisa hoje que diz que 66% dos filhos que saem de casa para fazer faculdade se desviam dos caminhos. Podem voltar depois, mas se desviam. Então é perigoso? O importante é que os pais cumpram a parte que lhes cabe. Olha, é com tristeza que hoje talvez eu veja minha filha ou meu filho não andando mais como estava antes. Oro por eles e choro por eles, mas não foi porque falhei. Rédea curta, palavra, oração, orientação, vara. Quando estava comigo, tinha tudo isso. Senhor, é por sua conta, tenha misericórdia do meu filho, porque ele conhece. Então eu oro para que o Senhor o resgate. Eu choro de misericórdia, de ver do jeito que ele está ou que ela está. Não choro de arrependimento de não ter feito algo, porque fiz. Diante do Senhor, eu digo isso. Mas tenha misericórdia dele e traga ele de volta. Então a gente precisa ser justo e dizer que existem realmente muitos pais que fizeram a parte que lhes cabia. Caminhando quase para o final, quero dizer para os irmãos agora o seguinte, ou para os filhos e também para os pais. Filho precisa obedecer e honrar pai e mãe. Agora, veja só, a honra que fala no versículo 12 de Êxodo 20, é para a vida inteira, sejam os filhos pequenos ou grandes, solteiros ou casados, não importa, honrar pai e mãe é para a vida inteira, e ponto final. Obediência já não é por aí. Por exemplo, quando os filhos se casam, vão constituir família e vão morar na sua própria casa, vão morar no seu apartamento, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, esse filho que saiu da casa do pai, já não tem mais a obrigação de obedecer o pai e a mãe.
Porque agora ele é responsável pelos seus atos, ele formou família, ele saiu da casa do pai. Então, ele não tem mais o dever de obediência. Honra é para a vida toda. Obediência é quando está debaixo do teto do pai. Então, ainda que seja um filho que tenha 32 anos de idade, e o filho diga assim: eu não vou casar, pai. Eu vou ficar aqui em casa. Primeiro a gente tem que saber por quê, né? Agora é o seguinte: vai ficar? Então, abra bem os ouvidos. Em casa, minhas regras, minhas leis. Não, mas eu sou de maior, eu já não tenho que obedecer ao senhor. Não quer me obedecer? Então, por favor, vá morar na sua casa. Debaixo do meu teto, comendo do meu pão e da minha farinha com feijão, você vai ter que me obedecer. Não importa, você pode estar morando aqui com 40 anos de idade. Dentro da minha casa, você respeita hora de chegada, me respeita. Você vai ter que andar na linha. Quer continuar aqui? Pode continuar. Tudo bem. Mas obediência. Não quer? Então, por favor, vá para a sua casa. E lá são as suas regras e as suas leis, mas aqui não. Aqui você me obedece. Já que você não quer casar, já que você não quer sair, aqui você obedece. É assim que tem que ser. Honra para a vida toda. Obediência enquanto estiver dentro de casa. E ainda que seja estendido essa permanência em casa, obedeça o seu pai e sua mãe. Obedeçam por dever de consciência. Obedeçam porque muitas vezes já são idosos. Obedeça porque eles são autoridade de Deus sobre a sua vida, ainda que você seja de maior. Irmãos, quando os nossos filhos crescem, já não dá mais nem para bater neles, né? Já não dá mais para bater. Esses dias a minha filha falou assim: ah, pai, mas você... Ela usou essa palavra, tá? Ela falou: você bate em mim, mas não bate mais no Pedrinho. Eu falei assim: não, com o seu irmão o tratamento é diferente. Mas eu trato com ele, e com você ainda já é a idade de vara. Muito embora existam alguns pais aí que estão disciplinando com taquara o filho, né? Mas chega uma hora que não dá mais. O tratamento com o meu filho é outro. Não obstante, eu não tenho que reclamar do meu filho. Obediente, não tem problema com isso. Mas com seu irmão é diferente. Com você ainda na vara. Mais alguns anos ainda na vara, né? Irmãos, deixa eu falar uma outra coisa que me veio à mente aqui. Esses dias a gente precisou também... Eu só estou dando exemplos, meus irmãos, não é porque eu estou falando de mim, não. Mas é para dizer que nós estamos no mesmo barco. Eu sou igual a vocês. Nós temos os mesmos problemas, nós temos as mesmas dificuldades, um pouquinho diferente às vezes, mas nós passamos as mesmas lutas. Esses dias a gente precisou corrigir a Raquel, mais uma vez. E dessa vez não foi com vara, mas nós tiramos algo dela. Vai tirar meu celular por quê? Eu falei: vou tirar o seu celular porque você gosta dele. Não, mas disciplina. Não, a minha disciplina é tirar o celular. Às vezes não é vara. Tira privilégios. Mas é certo isso, pastor? Irmãos, Deus não disciplinou o povo, privando eles do privilégio de entrar na terra prometida? Me desobedeceu? Outros deuses não vão entrar na terra. A geração futura vai, vocês não vão entrar. Não entrou. Privilégio cortado. Tira privilégios. Na época em que os jovens, hoje são os pais, né? Mas na época que os jovens gostavam de videogame, não vai obedecer? Me desonrou? Tira o fio do videogame. Tira privilégios. Para ver se acorda. Deixa eu refletir aqui. Deus também é assim.
Deus, ele pode reter as bênçãos pela nossa desobediência. Deus reter, porque Deus é Pai e Ele nos disciplina dessa forma também. Então a gente pode agir dessa forma, trabalhando com a sabedoria de Deus, direção de Deus para instruir os nossos filhos. Agora, rapidamente, algumas atitudes práticas de como os filhos devem honrar os seus pais. Primeiro, submetendo-se. Honra e obediência são duas coisas que andam juntas. O pai falou, a mãe falou, obediência na hora, obediência pronta e imediata. Não tem depois, não tem, é agora, obediência agora. Não, mas não tem não, é agora. Tem que aprender a ter obediência imediata e pronto. O pai falou não, é não. Vem aqui, é para ir, independentemente do que estiver fazendo. Hoje os filhos protelam demais. Daqui a pouco eu vou. Eu estou assistindo um vídeo. Eu estou assistindo isso. Eu estou fazendo aquilo. O pai falou para vir agora. Obediência. Se não sabe obedecer ao ouvir a voz do pai, vai obedecer mais o quê? Então, a obediência deve ser imediata, deve ser pronta. Eu admito que algumas vezes o filho pode não fazer com boa vontade, mas aprende primeiro a ser imediato e vai trabalhando o coração para que seja depois com amor. Mas tem que ser imediato. Submeta-se ao pai e à mãe. Disse não, é não. Disse sim, amém por isso, e faça isso, vai fazer sem questionar. Por que eu devo fazer? Apenas faça. Apenas faça. Falta de obediência causa alguns estresses dentro de casa, né? São os estresses que a gente passa, eu passo, você passa dentro de casa, mas a gente precisa aprender a lidar. Segundo, os filhos honram os pais respeitando os pais. Da forma que eu disse para os irmãos, respeitar os pais porque são autoridade de Deus sobre eles, porque algumas vezes os pais já são idosos. É respeitar pai e mãe porque Deus disse que tem que respeitar, tem que obedecer. É uma forma de honra, então respeita. Respeita como? No modo de falar. Filhos não erguem a voz para pai e mãe. Filhos não estão falando com pai e mãe como se estivesse falando com qualquer um lá fora. Nem com qualquer um lá fora você deve falar dessa forma. Filho não ergue voz para pai. Não ergue. Respeito. Filhos respeitam os pais. Não ofende os pais propositalmente. As maiores ofensas são com palavras, com o objetivo de agredir o pai e a mãe. Isso é desonra, isso é falta de respeito. O filho está pecando diante de Deus. Filho não grita com pai e com mãe. Aliás, grito seria uma coisa que nós deveríamos abolir de dentro de casa. Um lar não deve ter grito. Ninguém precisa gritar, ninguém é surdo. Ninguém precisa gritar com ninguém dentro de casa. O marido não faz isso com a esposa, e muito menos a esposa com o marido. Nem os filhos precisariam fazer isso com os pais e vice-versa. Então, filho, é inadmissível erguer a voz para pai, gritar com mãe. Isso não se faz. Filho não dá palavra de ordem para pai. Quem ordena as coisas dentro de casa é pai e mãe. Filho não dá ordem. Nós vamos assistir isso. Nós vamos almoçar aqui, agora. Não é depois. Não, nós vamos fazer isso. Não. Quem dá palavra de ordem dentro de casa é pai. Não é filho. Quantos pais sendo comandados pelos filhos hoje? Não. É o pai que comanda o lar. Não é o filho, não. O pai não obedece o filho. É o filho que tem que obedecer ao pai. E jamais agredir pai e mãe com palavras e fisicamente. De forma alguma. De forma alguma.
filho não enfrenta pai, filhos não estufam o peito para pai e para mãe, de forma alguma. Isso é falta de honra. Terceiro e último lugar, os filhos honram o pai e a mãe cuidando deles. Oh, pastor, o que é isso? Os pais cuidam dos seus filhos desde sempre, desde que estão na barriga. Quando se casam, pai e mãe, quando podem, continuam cuidando do filho. Não esquece nunca do filho. Quando os pais precisarem, são os filhos que devem cuidar dos pais, não é o vizinho. O vizinho pode socorrer, mas quem cuida de pai e de mãe não é vizinho. Quem cuida de pai e de mãe não é o sobrinho, não é o primo, são os filhos que cuidam dos pais. Eu oro para que Deus, na sua graça, possa me tirar antes. É o que muitos pais desejam. Eu não quero que os meus filhos cuidem de mim, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Mas os filhos jamais devem enxergar os pais como transtorno e como peso. Antes devem cuidar deles, zelar pelos seus pais. São os filhos que ajudam os pais materialmente. Precisa de comida, é o filho que compra. Precisa de remédio, são os filhos que compram. Precisa ser cuidado no hospital, em casa, são os filhos. Dependendo da condição que os pais se encontram, é necessário uma ajuda profissional. Aí sim. Mas quando os pais precisam de cuidado, são os filhos que cuidam dos pais. Não é simplesmente abandoná-los. Não é simplesmente deixá-los porque julgamos que eles já não são mais úteis. Cuida do teu pai, cuida da tua mãe. Honra o seu pai e a sua mãe, que tanto orou por você, que tanto te ajudou, que te deu aquele empurrão para que talvez você chegasse onde você chegou hoje. Honra-os. Eles nunca fizeram isso querendo uma troca, mas hoje Deus te dá a oportunidade de honrá-los desta forma. Então, cuida do teu pai, da tua mãe. Dê atenção a eles. Irmãos, os meus pais moram do meu lado. São os meus vizinhos. Eu admito que nem sempre eu consigo estar com eles, sempre, porque ainda minha mãe trabalha. Mas é preciso que a gente ligue, é preciso que a gente vá lá e converse um pouquinho, pergunte sobre a saúde. Quando a gente pergunta sobre a saúde, os pais sempre têm que conversar com a gente. Mas a gente ouve com amor, carinho e compaixão. A gente ajuda. A gente dá oportunidade para que eles digam se estão precisando de alguma coisa. Assistência completa são os filhos que dão para os pais. Cuidam dos pais. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler aqui rapidamente. 1 Timóteo, capítulo 5. Se você quiser abrir aí. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 3 e 4. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Então, é dever da igreja cuidar da viúva? Sim, mas Paulo diz o seguinte, mas espera aí, a viúva tem filhos? Tem, então os filhos cuidam da mãe, porque a obrigação primária é deles, então isso é bíblico. Quem cuida dos pais são os filhos. Versículo 4 já foi, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então é crente, mas o pai está passando dificuldades. É crente, mas o pai não tem, ninguém leva ele ao médico. É crente, mas não tem dado atenção para ele. Você tem negado a sua fé, porque não cuida de casa. Lembra? De dentro
para fora. Então, aqui dentro a gente aplica a lei do amor, e lá a gente também age com amor. Mas como agir lá fora com amor, se os da própria casa não recebem isso? É isso que Paulo está dizendo, né? E para terminar, Provérbios capítulo 17, versículo 6. 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Filhos, os seus pais não são estorvo nenhum. Provérbios 17:6. Os seus pais não são empecilho, os seus pais não são uma pedra de tropeço na sua vida. Não, não. A glória dos filhos são os pais. Então, quando os filhos percebem a mente de Deus, que deseja que os filhos honrem os seus pais, a vida, o relacionamento se torna diferenciado. Nós desejamos que os lares sejam abençoados. Desejamos que os relacionamentos glorifiquem a Deus. Que os irmãos sejam abençoados e que assim constituamos uma igreja forte, pronta para fazer toda a diferença na vida deste mundo. Deus abençoe a todos. Quero chamar os irmãos do louvor. Nós vamos nesse momento nos preparar para a ceia do Senhor. Alguém, por favor, pode chamar os professores e as crianças? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora sigo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte gozo senti, dos céus descendo tenho na luz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre subir
nossos irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia, venham à frente, por favor. Nós vamos com o nosso coração contrito participar deste momento precioso de ceia, que o próprio Jesus deixou como ordenança para a igreja. E como sempre nós dizemos, não devemos fazer isso apenas como encarando como algo ritual, mas como um momento de gratidão, cheio de amor, por vermos aqui retratado através desses elementos, o amor de Deus por nós que nada merecemos, mas fomos e somos alvos da graça de Deus. Nós vamos orar nesse instante, nós vamos... Passa para ele. Nosso irmão Pedro Paulo vai orar e agradecer pelo pão e pelo cálice. Vamos nos colocar em pé e vamos então graças te damos, ó Deus, pois tu és grande na nossa vida, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós podemos lembrar, Senhor, neste momento, o teu amor revelado, Senhor, lá na cruz, quando o Senhor enviou o teu Filho, Senhor, para nos trazer o remédio para os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque se não fosse assim, ó Deus, onde estaríamos nós neste momento? Agradecemos por esse pão que representa o corpo do teu Filho, o teu único Filho, Pai, que o Senhor entregasse por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio, Pai, de poder compreender a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Amém. Obrigado pelo perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo relacionamento que o Senhor reativou através da cruz, ó Pai, através do teu Filho, que vieste a este mundo nos resgatar dos nossos pecados. Obrigado porque nós estamos lembrando, ó Pai, e nós queremos sempre lembrar, não queremos esquecer jamais que nós fomos amados pelo Senhor, que nós somos amados pelo Senhor e que nós vamos ser levados pelo Senhor para morarmos juntos eternamente. Amém. Obrigado porque nós reconhecemos que sem Jesus nós não somos nada. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, Senhor, que vai participar, Senhor, dessa ceia, que o Senhor mesmo deixou registrado para nós trazer sempre a memória, Senhor. E nós estamos trazendo neste momento para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Que todos nós possamos ser abençoados, como sempre temos sido, pelo Senhor. Abençoa cada um dos nossos irmãos. E aqueles que ainda não vão participar, Senhor, aqueles que ainda não participam, aqueles que ainda se não renderam aos teus pés, Senhor. Nós te pedimos, nós sabemos que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é o teu Filho Jesus, e se arrependam dos seus pecados, ó Pai. Entrega, Senhor, a sua vida ao Senhor, porque só o Senhor traz a libertação dos pecados, através do poder do teu Filho lá na cruz, que nos trouxe a salvação. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, nos abençoando, e assim nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo, teu único Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos vão receber então o cálice e o pão conjugados, né? Os dois juntos. Então, quando você for recebendo, você já vai então deixando o pão de lado e vai devagar tirando o lacre, se preparando então para que depois nós possamos fazê-los todos juntos, tá bom? Aqueles que vão participar continuarão em pé, os demais podem sentar-se.
Todos receberam? Alguém ficou sem receber? Tem alguém lá que ficou sem receber? Quem é, por favor? A Fátima. Agora sim, meus irmãos, vamos todos juntos então comer do pão e beber do cálice. Nós sabemos que às vezes essas coisas trazem um pouquinho mais de dificuldade para alguns, mas é a maneira que a gente precisa recorrer agora nessa época tão difícil que nós estamos vivendo. Que bom que nós podemos participar. Vamos orar, vamos encerrar o culto nesse instante e logo depois da oração nós vamos ficar em pé, vamos encerrar com mais um cântico. Obrigado por este precioso momento de culto, Senhor. Obrigado pelos cânticos, pela palavra, pela oportunidade da ceia. Obrigado, Senhor Deus, por ter conosco as nossas crianças, os nossos filhos. Abençoa-nos como pais. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos uma família forte, saudável para a glória do Senhor. Abençoe as famílias que estão vivendo tempos difíceis. Dá, Senhor Deus, a direção, a Tua bênção para que as famílias possam viver bem, para que seja corrigido o que precisa ser corrigido. Trabalha nas vidas e nos corações. Nós desejamos que o Senhor nos despeça agora em paz para uma semana inteira na direção e na condução do Senhor. Abençoe toda a Tua igreja, as famílias que estão aqui. Nós oramos agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos falar os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os irmãos do louvor podem vir à frente, vamos encerrar. Nós cantamos o amor, nós cantamos a segurança e agora nós cantaremos a paz. Desejamos que todos os irmãos tenham uma semana, assim como o pastor orou, abençoada e de paz. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.
povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Se não a sair de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Estás com meus medos, falhas e temores. Minha a seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, poder pra salvar, pra sempre toda a salvação. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos. Mamãe, olha só eu, mamãe. Cristo move as montanhas e tem